Bem-vindos ao canal Filosofia no Controle. Antes de mais nada, peço que não levem nada ao pé da letra, é apenas a minha opinião. Se gostarem do vídeo, deixe seu like e se inscreve. É isso e bora pro vídeo, pessoal. Você não está atrasado, você só acreditou na mentira errada. Antes da gente começar a entrar no tema, se você, assim como eu, tem entre 28 e 30 anos, vai entender bem a angústia que acabamos desenvolvendo por acreditar nesse discurso do deadline mais escroto que existe na sociedade até hoje, né? Mas a gente precisa entender uma coisa, pessoal. Você não está atrasado, você só foi enganado. E enganado por uma ideia extremamente conveniente para quem vende curso, planner, mentoria e ansiedade em 12 vezes sem juros. A ideia de que existe um momento certo para a vida acontecer, um relógio invisível que começa a contar quando você nasce e que se bater meia-noite e você não tiver chegado lá, acabou, game over, tela preta, reiniciar não disponível. E o mais bizarro é que ninguém lembra quando assinou esse contrato, mas todo mundo age como se tivesse assinado, porque olha ao redor, a quantidade de gente vivendo em pânico silencioso é absurda. Pessoas que não estão vivendo mal, mas também não estão vivendo bem. Estão vivendo com a sensação constante de que estão devendo algo para o mundo. Como se a vida fosse uma prova surpresa que todo mundo estudou, menos você. E a pergunta que ninguém faz é: quem foi que inventou essa porra? Sério, quem decidiu que existe um ritmo certo para todo mundo? Quem tem idade certa pro sucesso, pra amar, pra ganhar dinheiro, pra assumir compromissos? Porque se você parar, né, 2 minutos pra pensar, isso não sustenta logicamente. A vida não é uma linha reta, nunca foi. Ela é caótica, desigual, injusta e completamente aleatória. Mas a gente insiste em tratá-la como um checklist. E aí nasce o sentimento mais comum da nossa geração: a culpa por não estar onde deveria. Só que deveria é uma palavra extremamente suspeita. Ela sempre aparece depois que alguém compara a própria vida com a versão editada da vida de outra pessoa. Nunca antes. Você nunca acorda se sentindo atrasado do nada. Você acorda se sentindo atrasado depois de abrir o celular, depois de ver alguém mais novo chegando lá, depois de ver alguém aparentemente resolvido, depois de ver alguém que parece ter entendido algo que você não entendeu. E aí o seu cérebro faz um cálculo cruel. Se ele conseguiu, por que eu não? Resposta curta? Porque você não é ele. Resposta longa? Porque a vida não funciona assim. Mas a gente odeia essa resposta longa. Ela não dá a sensação de controle. Então preferimos a mentira confortável de que estamos atrasados. Porque atraso implica que ainda dá tempo de correr. O problema é que você começa a correr sem saber para onde. E correr sem direção cansa mais do que ficar parado. Você entra numa corrida invisível, sem linha de chegada clara, competindo com pessoas que você nem conhece, seguindo regras que ninguém explicou direito. E o prêmio? Ansiedade crônica. O mais perverso disso tudo é que essa pressão não vem da realidade, ela vem da narrativa. Historicamente, essa ideia de sucesso precoce é recente, muito recente. Durante a maior parte da história humana, sobreviver já era vitória. Ninguém ficava se perguntando aos 25 anos se estava realizado. Aos 25 anos você estava tentando não morrer de desinteria. Mas agora, num mundo onde sobreviver virou padrão, a gente inventou novas formas de se sentir insuficiente, né? E o relógio social, ele virou uma delas. E aí que entra a parte desconfortável. Essa pressão não é natural, ela é fabricada. Fabricada por um sistema que lucra com a sua sensação de urgência, porque gente calma não compra promessa. Gente desesperada que compra. Você só compra o método definitivo porque acredita que está atrasado. Você só entra num relacionamento errado porque acha que o tempo está passando. E você só aceita trabalho de merda porque precisa se estabelecer. Tudo isso nasce da mesma raiz, medo de ficar para trás em uma corrida que não existe. E sabe qual é a ironia disso tudo? Enquanto você corre atrás de um ideal inventado, você perde o único tempo que realmente existe, o agora. Não no sentido coach de viva o presente, mas no sentido brutal de é só agora que algo pode ser feito. E o passado não muda, o futuro não existe ainda, e o agora você está desperdiçando tentando compensar uma culpa imaginária. E antes que alguém distorça isso pra então não precisa fazer nada, calma.
não é sobre passividade, é sobre parar de agir por pânico. Porque agir por pânico te faz escolher errado, sempre. A maioria das grandes decisões ruins da vida nasce da sensação de estar atrasado. Casamentos errados, carreiras vazias, projetos abandonados cedo demais, vidas vividas no automático. Tudo porque alguém acreditou que não tinha tempo. E aqui vai um soco no estômago de que ninguém gosta de ouvir. Não existe garantia nenhuma de que daria certo mesmo se você tivesse feito antes. 0. Você pode começar cedo e falhar. Pode começar tarde e falhar. Pode nunca começar e falhar também. O único jeito garantido de falhar é nunca fazer nada porque estava esperando o momento perfeito. Esse momento não existe. E não, isso não é papo motivacional, pessoal. É constatação fria. A vida não recompensa cronograma. Ela recompensa persistência caótica. As pessoas que parecem ter chegado lá cedo não chegaram porque seguiram um plano perfeito. Chegaram porque insistiram enquanto erravam. Só que o erro não vira post. O fracasso não vira story. A dúvida não vira reels. Você só vê o resultado final e acha que foi linear. Nunca é. E se tem algo que a gente precisa desaprender urgentemente, é essa ideia de que a vida se resolve até certa idade. Ela não se resolve nunca. Ela só muda de problema. Quem chegou lá troca a ansiedade de chegar pela ansiedade de manter. Troca a insegurança financeira por insegurança existencial. Troca o medo de não ser ninguém pelo medo de perder quem virou. A diferença é que ninguém fala disso. Então você olha de fora e acha que está todo mundo melhor. Não está. Só está diferente. E talvez o maior erro da nossa geração seja acreditar que a vida tem um script universal. Como se fosse uma série e você estivesse atrasado nos episódios. Não existe episódio certo. Existe só continuidade. E continuidade não exige pressa. Exige consistência. Então, se tem algo para levar desse vídeo, é isso. Não se desespere com o relógio. Desconfie dele. Porque enquanto você estiver tentando cumprir uma expectativa inventada, você nunca vai descobrir o que realmente quer construir. E no final das contas, não é sobre chegar antes. É sobre não desistir porque alguém disse que já era tarde. Porque quase sempre não é. E aqui entra a parte que realmente ninguém quer encarar. Porque ela desmonta a última ilusão confortável. Não existe justiça temporal na vida. A gente cresce acreditando que esforço gera resultado proporcional. Que quem tenta cedo, colhe cedo. Que quem se dedica mais, chega mais rápido. Isso funciona razoavelmente bem na escola, onde o sistema é fechado, controlado, previsível. Estuda, passa. Não estuda, reprova. Mas a vida adulta não é uma prova objetiva. Ela é um campo aberto, cheio de variáveis que você não controla. Você pode fazer tudo certo e nada acontecer. Pode fazer tudo errado e dar absurdamente certo. E isso enlouquece, porque quebra a fantasia da meritocracia cronológica. A ideia de que existe uma linha justa ligando a idade, esforço e recompensa. Não existe. E o mais cruel, quanto mais cedo você percebe isso, mais deslocado você se sente. Porque todo mundo ao redor ainda está fingindo que o jogo faz sentido. Ainda estão correndo atrás de metas que não sabem de onde vieram. Ainda estão repetindo frases como até os 30 eu preciso, sem nunca parar para perguntar, precisa para quem? Para a sociedade, para a família, para o algoritmo ou só para não se sentir um fracasso imaginário? Porque olha só, fracasso real dói, mas fracasso imaginário paralisa. Ele não te faz agir, ele literalmente te faz travar. Você começa a viver com vergonha do próprio ritmo, vergonha de ainda estar aprendendo, vergonha de ainda estar tentando, vergonha de não ter chegado. E essa vergonha silenciosa é um veneno lento. Ela te faz esconder projetos, esconder ideias, esconder desejos, te faz diminuir ambições em público para não parecer patético, te faz ironizar sonhos para não parecer ingênuo. Você aprende a rir de si mesmo antes que os outros riam. E isso mata mais projeto do que falta de talento. A maioria das pessoas não falha porque não consegue.
falha porque desiste cedo demais tentando evitar o constrangimento de parecer atrasado. E aqui vai uma verdade que incomoda. Ninguém sabe o que está fazendo. Nem os bem-sucedidos. Eles só erram em público o suficiente para que, eventualmente, um erro virasse acerto. Mas ninguém posta os anos de tentativa inútil. Ninguém posta os projetos que não deram em nada. Ninguém posta o tempo gasto construindo algo que parecia não ir a lugar nenhum. O que você vê é sempre a versão editada da persistência. E aí você compara sua bagunça interna com o resultado final de alguém. Isso não é injusto. É burro. Mas todo mundo faz. Porque o cérebro humano é péssimo em lidar com um contexto invisível. Agora vamos falar do maior inimigo escondido dessa obsessão por timing, a pressa existencial. Pressa para definir tudo, pressa para escolher carreira, pressa para achar propósito, pressa para se encontrar. Como se encontrar fosse um evento pontual, tipo desbloquear uma fase secreta de um jogo, e não é. Você não se encontra, você se constrói, e construção leva tempo, erro e mudança de rota. Só que a pressa te empurra para decisões definitivas cedo demais. Você escolhe não o que faz sentido, mas o que parece aceitável socialmente. Não o que você quer explorar, mas o que parece produtivo. E anos depois, você acorda com uma vida organizada e um vazio difícil de explicar. Não porque fez tudo errado, mas porque fez tudo rápido demais. E aqui entra outro ponto que quase ninguém menciona. Clareza geralmente vem depois da prática, não antes. A gente foi enganado a achar que primeiro você descobre quem é, depois age. Na realidade é o oposto. Você age, erra, experimenta, se frustra, muda e só então começa a entender quem é. Esperar clareza total para agir é a melhor forma de nunca sair do lugar, porque clareza não cai do céu, ela emerge do movimento. E isso entra em conflito direto com a cultura da comparação, porque enquanto você está experimentando, alguém parece já ter certeza. Enquanto você está testando, alguém parece já ter se consolidado. Mas aparência não é realidade. A maioria das pessoas que tem certeza só tem medo de mudar. Confundem rigidez com convicção. E sabe o que é mais perverso? O relógio social te convence de que mudar de rota é fracasso, quando, na verdade, é adaptação. Você não falhou porque mudou, você cresceu, você amadureceu. Só que crescimento raramente parece bonito enquanto acontece. Ele parece confuso, contraditório, instável, e o mundo odeia a instabilidade. O mundo gosta de rótulos claros, profissão clara, status claro, identidade clara. Mas seres humanos não são claros, são processos, e processos não respeitam deadline. Agora deixa eu te falar algo que dói de um jeito diferente. A maioria das pessoas que chegou cedo vai passar o resto da vida tentando sustentar uma versão de si que construiu rápido demais. Chegar cedo cobra um preço oculto, medo constante de perder, medo de não evoluir, medo de ser ultrapassado. Porque quando sua identidade inteira está atrelada ao sucesso precoce, qualquer desaceleração parece ameaça existencial. Você vira refém do próprio personagem. Enquanto isso, quem chegou depois chega com mais margem de erro, mais tolerância ao processo, mais entendimento de si. Não é regra, mas acontece muito mais do que você imagina. E aí vem o ponto central, que fecha tudo isso. O problema nunca foi idade. O problema é a expectativa. A expectativa de que a vida deveria obedecer um roteiro previsível, de que o esforço deveria ser recompensado rápido, de que o sucesso deveria ser visível cedo. Quando essas expectativas quebram, você acha e chama isso de fracasso, mas talvez seja só a realidade funcionando como sempre funcionou, sem te perguntar nada. E aqui está a parte libertadora, se você tiver coragem de aceitar. Não existe atraso fora da comparação. Sozinho, no vácuo, você não está atrasado, você só está em movimento.
O atraso só existe quando você escolhe correr uma corrida que não é sua. E talvez o maior ato de maturidade hoje seja esse: parar de medir sua vida com a régua errada. Não é desistir, não é relaxar demais, não é se acomodar. É parar de se punir por não cumprir um cronograma inventado. Porque no final das contas, pessoal, você não perde a vida por começar tarde. Você perde a vida tentando provar que começou cedo o suficiente.